noite, que bom que você está aqui participando desse tratamento específico com o tema manifestar. E o vídeo de hoje, ele é a gravação do segundo dia do atendimento. Como eu disse a vocês, no dia 13 nós iniciamos o envio das emanações, no dia 14 mais um dia de preparação, de limpezas profundas, né, de muitas conexões espirituais já, para que na quinta-feira, às 10 horas, quinta-feira, dia 15, às 10 horas, então seja realizado esse atendimento, este tratamento para manifestação. Em outros tratamentos que fiz, coletivos, tratamentos de 21 dias, né? Tantos temas que eu já trabalhei já com grupos de pessoas assim, para trazer conhecimento, levar a elas a experiência espiritual também, a experiência energética, percebi que não são todas as pessoas que assistem os vídeos, não são todas as pessoas que se nutrem, né, também com conhecimento. Eu não sei se você sabe, mas as plataformas como o YouTube, né, essas plataformas que a gente utiliza para colocar os materiais na internet, né, divulgar os materiais e inclusive ficar mais fácil para chegar até você, né, esse material que nós estamos compartilhando, ele me ele me coloca lá a quantidade de pessoas que acessaram aquele material, assistiram aquele vídeo, né? E, por exemplo, nós temos um tratamento ali com 50 pessoas, né? É, e, de repente, eu vejo lá o vídeo, né, de um material que foi trabalhado, que foi transmitido e tem 30 visualizações. Ou seja, eu entendo que das 50 pessoas que estavam no tratamento, apenas 30 assistiram o vídeo e 20 não acessaram aquele conteúdo. Pessoal, eu preciso que você entenda de uma vez por todas uma coisa. Não existe fórmula mágica no plano espiritual. Não existe. Não adianta você achar que você vai fazer um trabalho espiritual, que você vai fazer um tratamento espiritual como esse, certo? Até religiões, muitas vezes, que envolvem entidades, que envolvem, né, processos magísticos, inclusive, né? Não existe fórmula mágica que vai resolver todos os teus problemas de uma vez só. Entenda uma coisa, se você não tem um compromisso com você, inclusive um compromisso de ler os materiais que são colocados, assistir os vídeos que são colocados, fica um pouco difícil até o divino, a espiritualidade poder agir na sua vida. Infelizmente, eu sei disso porque tem muita gente que me procura com essa ideia, né? Sabem que trabalho também com a parte espiritual, então tem muita gente que me procura com essa ideia de que num piscar de olhos ou no estalar de dedos, né, se resolve todos os seus problemas. Isso é uma tremenda de uma mentira. Não é assim que funciona. O plano espiritual, ele não trabalha aqui na Terra até para manifestar as questões se nós não colocarmos também a nossa parte, o nosso potencial, a nossa mudança. Então, você pode fazer todos os tratamentos que eu vou oferecer aqui. Daqui a alguns dias eu vou oferecer mais um tratamento na área de relacionamentos. É, tenho tantos outros que já fiz esse ano e que ao longo do ano ainda vou fazer, né? Você pode fazer todos os tratamentos que eu vou propor aqui. Você pode inclusive seguir até outras pessoas, né, e fazer outros tratamentos com outras pessoas. Tem muita gente boa hoje trabalhando com o mundo espiritual, mas também tem muita gente querendo enganar os outros, tá? Fique atento com isso. Querendo prometer coisas que não é assim que funciona, ok? Mas não adianta você fazer todos os tratamentos que são propostos aqui, inclusive os tratamentos individuais que as pessoas fazem comigo, se você não tiver um compromisso com você de mudança. Então eu fiz questão hoje de, segundo dia do tratamento, a primeira parte do vídeo vai ser o conteúdo. Eu até pensei em fazer dois vídeos, né? Eu vou gravar primeiro um vídeo do conteúdo e um segundo vídeo do atendimento. Não, eu não vou fazer isso. Hoje, se você quiser assistir, né, o tratamento como foi,
Ou você se engana mais uma vez e passa para frente esse vídeo e vai até a metade dele, mais ou menos, onde vai começar a parte do tratamento em C de hoje à noite, né? Mas aí você está se enganando novamente. Ou você fica aqui comigo e assiste esse vídeo e se nutre de conhecimento. Porque enquanto você não assumir um compromisso com você, de você querer mudar, querer transformar as coisas, querer entender como que tudo isso funciona, a sua vida não vai mudar. Não adianta você fazer 50 tratamentos espirituais comigo, com outras pessoas, assim, a sua vida não vai mudar. Entenda que a espiritualidade, para ela agir aqui na Terra, ela precisa da gente. Deus não pode agir na Terra, o próprio Deus não pode agir na Terra, se nós não permitirmos que ele faça. Nem o Todo-Poderoso, nem o Deus Todo-Poderoso age na Terra se a gente não permite. Não sei se você já viu aquelas pessoas que falam aquele absurdo, né? Porque não conhecem nada do mundo espiritual, nunca estudaram, nunca foram em busca de conhecimento e vem com aquelas frases assim: ai, por que que Deus não acaba com a fome na terra? Porque as pessoas não permitem que ele faça isso. Se todas as pessoas se unissem numa mentalidade só, numa energia só, para que a fome do mundo acabasse, eu tenho certeza que Deus agiria no mesmo segundo. Por que que Deus não vem e não acaba com as guerras, né? Talvez você seja um que já deve ter dito assim: ah, se Deus realmente é tão poderoso, por que que ele não vem e não resolve a minha vida? Porque você não permite. E tanto que você não permite que um simples vídeo, aonde eu vou trabalhar aqui conteúdos para você entender como tudo isso funciona e começar a mudar a sua vida, você não assiste. Quiçá, então, grandes mudanças que você precisa fazer. Recentemente eu fiz um tratamento de 21 dias trabalhando as energias da prosperidade. Um tratamento assim que, olha, queria eu, quando comecei lá 20 anos atrás a estudar a espiritualidade, ter tido acesso a todo esse conteúdo que eu levei ali para as pessoas. Inclusive, eu deixei até alguns testes. Eu falei para as pessoas, olha, façam esse teste para você identificar as áreas da sua vida onde você não se permite receber a prosperidade. A prosperidade, muitas vezes, ela está bloqueada na sua vida por questões de permissão. Bom, daí a pessoa não muda a sua vida, a pessoa continua ali naquele marasmo, continua ali empurrando com a barriga. Daí eu pergunto, você fez o teste que foi proposto lá? Ah, eu não tive tempo. Tá, mas para você ficar 20, 30 minutos olhando o Facebook ou passando o dedo na terra e rolando até, você tem tempo. Às vezes, para você ficar falando mal da vida do outro, você tem tempo. Você ficar assistindo aquele programa de TV que não vai agregar nada na sua vida, você tem tempo. Então, ou você se engana mais uma vez e passa lá para o meio do vídeo onde vai começar o tratamento de hoje, ou você fica aqui e, pelo menos uma vez na vida, talvez, você vai acessar um conteúdo, você vai acessar algo que vai trazer para você um pouco de clareza e você vai começar a entender o que é o mundo espiritual. Meu avô tinha uma frase: Deus não é remédio para dor de barriga. E ele tinha razão. Deus não é remédio para dor de barriga. Deus não é remédio para dor de barriga, que quando você está com um problema, você faz uma oração, pede pelo amor de Deus e ele vem e resolve os teus problemas. Depois você vira as costas e nunca mais olha para ele. Daí no próximo problema seu, você ergue a sua prece. A espiritualidade, ela é foco. A espiritualidade, ela é uma coisa contínua, todos os dias. Se você quer prosperar na sua vida, daqui a pouco eu vou falar para vocês como é que é essa questão do cocriar, do manifestar. Se você quer prosperar, se você quer manifestar todos aqueles desejos maravilhosos que foram colocados lá no formulário, quando você se inscreveu no tratamento, entenda que não é esses 3 dias que vão resolver a sua vida. Esses 3 dias, eles vão ser muito poderosos, mas se
amanhã, você assistir o vídeo gravado amanhã e você não fizer nada do que nós estamos trabalhando aqui nesses 3 dias, você acha que a sua vida vai mudar como? Tem uma frase, que eu não sei se essa frase de fato é de autoria de Einstein, mas ela é intitulada a ele. Disseram que ele falou isso. Bom, eu não estava lá, não posso confirmar. Mas muitos autores, né, usam essa frase e dizem que essa frase foi dele. E o que que Einstein, que era um físico, né, segundo o que contam por aí, disse? Se você quer resultados diferentes, façam coisas diferentes. Como é que você quer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Pessoal, eu atendo pessoas o dia todo. Trabalho com o mundo espiritual. Abro o seu campo espiritual, trato você e mais um monte de situações que trazem e vieram no seu campo espiritual, inclusive desencarnados. Agora, o meu foco principal é pessoas. Espíritos que estão encarnados na Terra, pessoas. E uma das funções do meu trabalho é levar também transformação para as pessoas, levar consciência. Se você já fez tratamento comigo, eu mando um áudio, né, dos tratamentos que faço de pelo menos 20 minutos. Dificilmente eu vou mandar um áudio para você menos de 20 minutos, com orientações, com explicações. A espiritualidade, ela vem e canaliza mensagens para você. A pessoa ouve o áudio e não coloca nada em prática. Não é nem os tratamentos que eu sugiro depois, porque isso aí não é obrigatório, a pessoa não é obrigada a fazer nada. Agora, todas as sugestões, todos os insights que nos tratamentos você recebe, aqui nesses tratamentos coletivos, nos relatórios, nos áudios, você está colocando em prática? Não, é inadmissível uma pessoa que se trate comigo há 3, 4, 5 meses e a vida ainda está igual. Por que que eu digo inadmissível? Porque eu tenho muitos e muitos exemplos. Só o ano passado eu atendi 880 pessoas. Só o ano passado. Do começo, do início ao fim do ano. É muita gente para uma pessoa só atendendo, tá? É muita gente. E eu tenho muitas histórias de pessoas que realmente estão se transformando, estão mudando, estão assim, sabe? E tem aqueles que continuam se tratando, continuam buscando, continuam estudando, continuam buscando conhecimento. E daí você faz um tratamento, você acha que aquilo ali vai resolver a sua vida e não vai. Então eu peço para você, por favor, não se engane mais uma vez. Assista esse vídeo até o final. Se você não consegue assistir o vídeo até o final agora, então você pausa o vídeo na hora que você achar que deve pausar. Anote num caderno, no seu celular, no bloco de notas. Você anota tanta porcaria no seu celular, guarda tanta página, tantos sites que não fazem sentido nenhum. Por que que você não abre um bloco de notas lá no seu celular e anota? Ah, eu assisti esse vídeo até tantos minutos. Amanhã, quando você tiver mais tempo, né, você assiste o restante do vídeo. Ou se você achar que o conteúdo está difícil de você entender, assiste um pouco hoje, um pouco amanhã, lê o PDF que eu vou colocar depois lá no grupo para você também. Mas tenha esse compromisso com você. Tenha esse compromisso com você de querer mudar. E eu vou além. Se você quer mudar, mas as pessoas que convivem com você não querem, se preocupe com você, não se preocupe com os outros. Não queira mudar a vida das outras pessoas, entende? Sem antes mudar a sua. Então mude a sua vida. Vá buscar conteúdo, vá estudar, vá ler bons livros. Por exemplo, esse livro aqui, que eu vou citar hoje para vocês, e 90% do conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês, está baseado aqui. É um livro de... Olha, nessa edição que eu tenho aqui, é um livro de 120 páginas, tá? Pessoal, um livro de 120 páginas você lê numa tarde. Numa tarde você lê. E tem gente que não lê, tem gente que não busca, tem gente que não quer se transformar. Vamos lá, vamos para o conteúdo então, porque eu acho que você já entendeu assumir o compromisso com você. E enquanto você não fizer isso, você vai continuar fazendo os tratamentos coletivos, você vai continuar fazendo os tratamentos individuais comigo ou com qualquer outra pessoa que você for se tratar, e a sua vida vai continuar igual.
Então, tenha esse compromisso com você de mudança. Tenha esse compromisso com você. Enquanto você fica borbulhando a sua cabeça, a sua mente, e dando poder aos pensamentos negativos que você tem aí dentro da sua cabeça, você poderia estar lendo um bom livro, você poderia estar assistindo um vídeo, né, fazendo uma meditação, buscando cada vez mais esta ânsia sua por conhecer, por aprender. Eu sei que no nosso país, infelizmente, as pessoas não têm o hábito de leitura. Mas hoje existe essa ferramenta chamada YouTube, que tem muita coisa boa lá. Tantas pessoas como eu que fazem trabalhos maravilhosos e que trazem conhecimento para as pessoas e é gratuito. Então, pessoal, assuma de uma vez por todas o compromisso com você de mudança. Enquanto você não fizer isso, a sua vida vai continuar igual. A sua vida vai continuar igual e você vai continuar reclamando que as coisas não mudaram, você vai continuar reclamando que você ainda não tem dinheiro, né? Você vai continuar reclamando que isso, que aquilo, que aquele outro. Então continue reclamando. Até porque, não sei se você já pensou nisso, mas reclamar é clamar mais de uma vez. Então você vai estar clamando só coisas ruins para você. Então assuma de uma vez por todas esse compromisso com você. Deixa eu compartilhar uma apresentação aqui. Tenho certeza que vai te ajudar muito a também você poder entender um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá, deixa eu ver se está compartilhando aqui. Aí, chegou. Depois você vai ter acesso a esse material também que eu vou disponibilizar lá no grupo que você está, ok? Você pode ler depois com calma, você pode imprimir, fazer as suas anotações, fazer o que você quiser, tá? Vamos lá. Manifestar e co-criar, um chamado à consciência criadora. Olha que interessante, um chamado à consciência criadora. O cerne do pensamento espiritualista contemporâneo está a noção de que cada ser humano é um co-criador da realidade, dotado de um poder criador que se expressa através da mente, das emoções, da palavra e das intenções. Dessas aqui, uma das mais importantes é a intenção. Porque você pode vir fazer um tratamento como esse por curiosidade. Como eu tenho muitos clientes, muitos pacientes que vêm se tratar comigo por curiosidade. E quando recebem o áudio, recebem o PDF, quase cai para trás. Porque como é que ele sabia tudo isso que eu falei? Manifestar não é apenas desejar algo e esperar que o universo responda. É um ato consciente de alinhamento com a fonte. Cocriar. Vamos pensar na palavra cocriar. Cocriação quer dizer que você está sendo o autor da sua criação, mas tem alguém junto com você, você não está sozinho. Então é cocriar, são duas pessoas juntas, pelo menos criando aquilo. Manifestar e cocriar é alinhar-se à fonte, da onde tudo isso provém. Um trabalho interior profundo que conecta os mundos invisíveis e os mundos visíveis. Ou vocês acham que a riqueza vem da onde? Vocês acham que a riqueza é uma coisa meramente humana? Pelo contrário. A riqueza é algo que vem de Deus, que vem do eterno, que vem do verdadeiro Deus. Nesse livro que eu mostrei para vocês, o nome dele é O Caibalion. Esse livro é um livro bastante antigo e ele é baseado na filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Vamos falar. Não sei se você lembra um pouquinho das aulas de história lá na escola quando você estudou, e espero que você tenha terminado a escola, pelo menos. E se você não terminou, vai buscar um curso para você poder terminar a sua escola, você poder ter melhores oportunidades de trabalho, quem sabe até depois fazer um curso universitário e assim por diante. Porque, desculpe, eu não conheço um caminho que te leve realmente ao sucesso se não é o caminho do estudo. Hoje eu fui almoçar com a minha esposa e depois nós passamos no mercado, né, que precisávamos comprar algumas coisas ali. E voltando, na hora que nós fomos passar as compras ali no mercado, a pessoa que estava no caixa
reconheceu a minha esposa. Porque minha esposa, ela trabalha na área do magistério já há algum tempo, ela é professora, e reconheceu. E conversando com essa jovem que estava ali, passando as compras, né, do mercado, ela disse assim: Ai, eu parei de estudar, eu estou com preguiça, porque é muito cansaço. Olha, com todo respeito a quem faz o trabalho, né, de atendente de caixa, que faz o trabalho desses de ficar passando as compras no mercado, que é um trabalho digno, que é um trabalho que dá o sustento dela, né? Com todo esse respeito. Mas, com essa mentalidade, ela vai ficar o resto da vida no caixa. Se ela tiver uma outra mentalidade de buscar estudo, buscar a compreensão, voltar para a escola, terminar o que não fez, ir para uma faculdade, fazer, quem sabe, um curso universitário. Hoje nós temos tantos cursos universitários que, inclusive, são à distância, que você pode fazer sentado no sofá da sua sala. E as pessoas não estudam, as pessoas não buscam. Que daí reclamam porque as únicas oportunidades de trabalho que chegam para elas são oportunidades de trabalho com salários baixos. Com todo respeito às pessoas que passam às vezes até por situações difíceis e que não conseguiram estudar. Mas como é bonito a gente ver notícias de que senhores e senhoras voltaram a estudar e estão aí mudando as suas vidas. Enquanto muitas vezes tem jovens que têm preguiça de pegar o livro na mão. Então, pessoal, este livro aqui, o Caibalion, ele fala da filosofia hermética. A filosofia hermética é a base da cocriação e da manifestação. Existem outros autores que trabalham outras vertentes, né, de estudo, de conhecimento, para trazer esse mesmo assunto. Mas eu aprendi e quero trazer esse conhecimento que eu aprendi para vocês e que foi muito útil para mim, e tenho certeza que, como mudou a minha, pode mudar a vida de vocês. Então, um simples livro de 120 páginas traz aqui uma série de conhecimentos, uma série de leis espirituais para trabalhar o tema da manifestação e o tema da cocriação. Esse livro ele é intitulado A Hermes Trismegiston, que é o homem de três faces, de três mentes. E existe aqui também uma ideia de que três iniciados escreveram este livro, certo? Isso é uma ideia romanceada para contextualizar o conteúdo que vai ser trazido no livro, tá? Mas todo o conhecimento que vocês estão tendo acesso aqui comigo agora, né? Além daquilo que a espiritualidade também está colocando, vem deste livro muito poderoso e que eu convido você a comprá-lo e ler. Esse livro aqui que eu comprei nas livrarias aqui do Paraná, em Curitiba, custou R$ 14. Você encontra ele na internet, às vezes até gratuito para você baixar, ler no seu computador, ler no seu celular, no seu tablet. Ou você pode procurar na livraria aí da sua cidade, que tenho certeza que você vai encontrar, ele é um livro fácil de encontrar e não é um livro assim de um valor alto, um valor caro. Vamos falar o primeiro ponto então, que é o que é manifestar. Manifestar é o processo pelo qual trazemos à existência material algo que já existe no campo do potencial. Entenda o campo potencial como o campo espiritual. Não é a energia divina o potencial. A energia divina é da onde vem o potencial e a fonte de tudo isso, ok? Mas o potencial ele está ali. Há alguns anos atrás, quando ficou muito conhecido o livro O Segredo, que eu não recomendo você ler, com todo respeito se você leu, mas é uma filosofia e uma ideia ali que te mexe somente com programações neurolinguísticas, mas não ensina nada a você, tá? E você lê o livro inteiro, você não descobre qual é o tal do segredo, né? Tudo bem. Mas naquela época, quando surgiu esse livro, O Segredo, né, muitos autores, coachings e até espiritualistas trabalharam esse tema do segredo e tantas ideias a respeito disso, ok? Então, pessoal, as, o manifestar
é trazer a existência do que está no campo potencial, o que está no mundo espiritual, o que está no universo e transformar isso em algo real na sua vida. Trazer a existência material algo que já existe no campo do potencial. É o ato de tornar tangível uma realidade que antes existia apenas no plano mental, no plano espiritual ou no plano emocional. Se você assistiu o vídeo que eu fiz quando você se inscreveu nesse tratamento, eu usava o exemplo da caneta. Isso aqui é uma caneta. Essa caneta, primeiro, ela existiu na mente de quem criou essa caneta, para que depois ela pudesse ter sido feita, ok? Da mesma forma, prosperidade, abundância, riquezas, saúde, tudo aquilo que nós podemos transformar no material, já existe isso no espiritual, depois vai existir no mental e inclusive nos campos emocionais. Porque eu não sei se você sabia, mas as tuas emoções bloqueiam a sua capacidade de manifestar. E por que as tuas emoções bloqueiam a sua capacidade de manifestar? Quando você dá poder ao seu pensamento negativo. Vamos lá. Na perspectiva espiritualista, o universo funciona como uma grande matriz de energia e consciência, onde tudo vibra e ressoa. Uma das leis espirituais que você vai ler aqui no Kaibalho diz que o universo é mental, o todo é mente. E tudo que está embaixo é igual ao que está em cima, e tudo que está em cima é igual ao que está embaixo. E eu digo para vocês que isto é uma verdade espiritual muito assim profunda. Eu, quando abro os campos espirituais das pessoas, quando desdobro o espírito, não só pela clarividência, pela mediunidade, mas mesmo quando a gente abre o campo espiritual da pessoa, a gente já sente as energias, a gente percebe. Olha o que é que está acontecendo com ela. O que é que está acontecendo com ela no campo físico, muitas vezes uma falta de prosperidade, problemas de relacionamento e tantas outras questões, está acontecendo no espiritual também. Por quê? Porque no espiritual ela está acessando espíritos negativos, energias densas, e assim por diante. Então, tudo que está em cima é igual ao que está embaixo, tudo que está embaixo é igual ao que está em cima, ok? Se você já leu alguma vez os evangelhos, né? E me perdoem a falta de coerência, algumas vezes em algumas doutrinas, no traduzir algumas passagens bíblicas. E quando eu me refiro a textos bíblicos evangélicos, eu não estou fazendo apologia a nenhuma religião. Pelo contrário, certo? Mas lá na Bíblia tem um texto aonde aquele que depois foi chamado de Jesus, certo? Porque o nome dele era totalmente diferente e as doutrinas e as religiões criaram uma pessoa chamada Jesus, né? Mas enfim, isso é conversa para um outro momento e não é o tema de hoje, né? Mas enfim, lá tem um texto que diz assim: tudo que ligares aqui será ligado no céu. Tudo que desligares aqui será desligado no céu. Infelizmente, algumas crenças religiosas fazem uma interpretação dessa como se fosse o poder papal. E não é. O texto sagrado antigo, que inclusive esse texto foi escrito antes da existência de Jesus, se você não sabia, certo? E depois foi colocadas essas palavras na boca dele. Não tem nada de errado nisso, porque eu imagino que ele falaria isso mesmo, tá? É... Esse texto, ele refere exatamente essa capacidade de manifestar. Tudo o que você liga aqui é ligado lá. Tudo que você desliga aqui é desligado lá. Como é que eu abro um campo espiritual de uma pessoa e quebro uma magia? Porque alguém ligou a magia, eu vou lá, abro o campo espiritual dela e corto, desligo essa magia. Ou seja, lá em cima no plano espiritual também aquilo é desligado. Quando você diz para você assim, eu não consigo, você ligou isso lá no plano espiritual. Você de fato não vai conseguir. Agora, quando você diz que eu quebro, eu desfaço, eu não quero mais isso para mim, e você começa a dizer outras palavras com outras formas espirituais, que você vai aprender isso no próximo vídeo, que não é no vídeo de hoje, é no próximo vídeo, que eu vou dar uma série de decretos para você repetir, que vão te ajudar a você começar a mexer com a tua mente e mudar a forma de você declarar as coisas na sua vida, ok? Mas deixe isso para outro vídeo.
Mas quando você começa a declarar isso, você começa a ligar lá, e lá fica ligado aquilo que você está falando. Por que que a gente precisa sempre fazermos limpeza espiritual? Porque às vezes a gente dá umas escorregadas na vida e a gente acaba declarando uma coisa. Às vezes não é nem uma influência externa. Nós mesmos que declaramos aquilo, que manifestamos aquilo, e aquilo ficou registrado lá. Enquanto eu não desligar isso, enquanto eu não quebrar isso, enquanto eu não retirar isso, a minha vida não vai para frente. Certo? Então, pessoal, é, isso é muito sério. Isso é um mínimo de conhecimento que você precisa ter para você entender como é que você começa a manifestar na sua vida. Então nós já entendemos que as coisas elas primeiro começam no plano mental, espiritual, para depois se manifestar no material, tá? E além disso, o universo funciona como uma grande matriz de energia e de consciência, onde tudo vibra e ressoa. Pessoal, a única energia que existe no plano espiritual é vibração. Não tem outra. Não tem outra energia, tá? E a vibração, ela pode ser o que a gente entende como bem, ou pode ser uma vibração do que a gente entende como mal. Pode ser uma vibração positiva ou uma vibração negativa. Quero fazer um parênteses. Encarnados na Terra, nós vivemos a dualidade. Então, quente e frio, bem ou mal, positivo ou negativo, masculino ou feminino e assim por diante, tá? No plano espiritual não existe isso. No plano espiritual não é dualidade. No plano espiritual é uma única realidade. Aquela que você vibra e que você cocria e que você manifesta. É esta que vai vibrar lá em cima e vai ficar registrado aquilo. Daí você faz a sua oração lá, pedindo pelo amor de Deus que você quer R$ 50 para você pagar o boleto da água. Você não tem R$ 50. Daí a espiritualidade começa a mexer os pauzinhos lá para dar um jeito de chegar esse cinquentão aí para você. Aí você começa a vibrar. Mas é hoje que vence esse boleto. Eu não vou conseguir esse dinheiro até o final da tarde. Não vai conseguir mesmo. Porque você ligou uma coisa e depois você ligou outra. Você ligou um pedido e depois você ligou uma fraqueza. Você ligou uma negatividade. A única energia que existe no plano espiritual é vibração. Não existe outra. E lá em cima vibra aquilo que você está vibrando aqui. Se você já fez tratamento individual comigo, quando eu digo para você que você tinha um espírito em sofrimento no seu campo e que você atraiu esse espírito por vibração de pensamento, você estava vibrando num determinado pensamento e você atraiu aquele espírito negativo para você, ok? Ou você acha que quando você está vibrando negativo, você vai atrair um espírito de luz? Você vai atrair um espírito que de fato vai te ajudar? Claro que não. Então a única energia que existe no plano espiritual é vibração. Não existe outra. No plano espiritual não existe bem ou mal. Existe aquilo que você está vibrando aqui. As tuas intenções viram vibrações no plano espiritual. Eu sei que é complicado você entender que no plano espiritual não existe bem e o mal, por causa que nós somos levados, né, pelas religiões, e principalmente pelas religiões cristãs, a olhar o mundo como céu e inferno, né? Como Deus e demônios e assim por diante, tá? Eu não tenho tempo nesse vídeo, e não é esse o objetivo desse vídeo, de explicar essas coisas. Mas eu posso convidar você a vir fazer curso comigo, para que você possa aprender essas coisas. Eu tenho uma formação, que tem um grupo de pessoas que está fazendo comigo, que pretendo até o meio do ano encerrar esse primeiro grupo, né? Para começar novos grupos, né? Ou eu até posso começar novos grupos enquanto esse ainda está estudando algumas coisas e tendo algumas coisas. Porque o quanto é importante nós acessarmos os conteúdos sobre a espiritualidade, nós entendermos essas coisas. E nem sempre você vai ter, assim, tempo, disponibilidade e até cultura para fazer um curso de teologia, para você ir em busca, né? E, infelizmente, o conhecimento espiritual que hoje é ensinado no Brasil, ele está muito ligado a religiões. Quando eu estudei teologia, teologia é a ciência de Deus, né? Que foi um curso maravilhoso, me abriu a mente para muitas coisas. Eu estudei fora do Brasil. Tive essa oportunidade de estudar teologia fora do Brasil.
Eu morava lá na época e tive a oportunidade de estudar lá. Em alguns países, não é todos, mas a grande maioria, estudam teologia. Não estudam teologia da igreja tal, teologia da religião tal, ok? Estudam teologia. Inclusive eu compartilhava a sala de aula com pessoas de todo quanto é tipo de religião e de crenças, porque ali nós estamos estudando teologia, nós estamos estudando a teologia da igreja tal, ok? No Brasil, infelizmente, o conhecimento que nos chega na parte espiritual, inclusive religiosa, ela é muito ligada a vertentes ou a egrégoras específicas. Então, isso deixa muito defeituoso o conhecimento espiritual, ok? Manifestar, portanto, é alinhar-se a uma frequência específica de realidade. Existe uma frequência específica para eu manifestar prosperidade? Existe uma frequência específica para eu manifestar abundância na minha vida? Claro que existe. Existe frequência para tudo no universo. E, inclusive, pelo conhecimento da física, a gente transformou isso em hertz. Se você fez aquele tratamento lá de 21 dias da prosperidade e abundância e você foi um preguiçoso que não quis assistir os vídeos, inclusive o vídeo que falava de frequência, volta lá no grupo, que você deve estar lá ainda, e recupera aquele conteúdo. Daqui a alguns dias, depois que aquele grupo terminar, eu vou colocar esses conteúdos públicos no YouTube. E daí você também vai poder acessar, você que está fazendo esse tratamento aqui curto, né, de 3 dias apenas comigo, você vai poder acessar esses conteúdos também onde eu falo sobre as frequências. Existem frequências assim para tudo. A 452, por exemplo, é uma frequência onde você trabalha abundância, prosperidade e tantas coisas. Estou te dando aqui um spoiler de uma das tantas frequências espirituais que existe. Porém, não adianta você ligar lá no YouTube a frequência 452 e ficar escutando 24 horas a frequência se você não se alinhar a essa frequência. Então é isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. A sua parte na sua mudança. A parte que você tem que fazer para que as mudanças aconteçam. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu questionei um espírito num momento que eu estava fazendo um atendimento de cirurgia espiritual. Eu questionei o espírito, disse, mas era um espírito que, quando encarnado, ele foi um sacerdote, ele se intitulava como irmão, tá? Mas ele foi um religioso quando ele trabalhou na Terra. E era esse espírito que estava, naquele momento, se manifestando para trazer a cirurgia espiritual para aquela pessoa que eu estava atendendo. E eu questionei esse espírito, mas por que que vocês não podem agir? Por que que vocês não podem operar essa pessoa, né? Que está pedindo ajuda? Minha secretária já veio aqui já. É, e eles disseram, para que a gente possa agir no plano material, na dimensão terrena, na terceira dimensão que é a Terra, nós precisamos de vocês, nós médios, e de você também que está assistindo esse vídeo. Porque a espiritualidade também age pela sua mão. Tendo você mediunidade ou não tendo, ok? Ela também age pela sua mão. Inclusive na transformação da sua vida. Quando você se alinha a essa frequência específica para você manifestar as realidades na sua vida. E como é que a gente se alinha a essas frequências? A gente permite que a espiritualidade venha e faça. Inclusive coisas tremendas, cirurgias espirituais, através do nosso pensamento, nossas emoções, nossas crenças e nossas ações. Eu não poderia passar sobre o assunto de manifestar e cocriar sem comentar com você uma palavrinha pequenininha chamada fé. Não tem como eu trabalhar manifestação e cocriação sem eu trabalhar essa energia da palavra fé, ok? E assim, olha, o quanto a gente precisa entender sobre a fé e o quanto a gente precisa alimentar esta fé. Só que me perdoe, você não alimenta a sua fé escutando louvor. Você não alimenta a sua fé lendo textos sagrados. Você não alimenta a sua fé fazendo práticas religiosas e práticas espirituais.
Entenda uma coisa. Fechar-se numa sala cheia de cristal, cheia de imagem de Buda, não vai resolver a sua vida. Você ir na missa todo santo dia, porque tem missa todos os dias. Tem muito católico que não sabe que tem missa todos os dias, sabia? Eu estou usando esse exemplo porque minha primeira experiência religiosa foi na Igreja Católica. E eu achava um absurdo aquilo, mas como assim? Pessoas falam esses absurdos aqui, não conhecem a própria crença, a própria fé. E tinha pessoas, inclusive, que ficavam assim, espantadas quando descobriam que tinha missa todos os dias. Na prática cristã católica, existem as celebrações da missa todos os dias. O único dia que os católicos não celebram missa é na Sexta-feira Santa, dentro da fé deles, dentro da cultura religiosa deles, ok? É, Então, pessoal, o quanto é curioso todas essas questões do mundo espiritual, né? E o quanto é importante. E eu não posso deixar de falar o assunto fé. Então, eu já disse para você que você não alimenta a sua fé escutando louvor. O louvor, dentro da sua igreja, da sua religião, da sua crença, da sua fé, ele vai ajudar você, só que ele vai mexer com as suas emoções. Tudo bem que para manifestar você também precisa se alinhar com as suas emoções. Mas entenda que o louvor não vai resolver a sua vida. Nem mesmo você ficar repetindo um monte de oração. Você pegar o livro dos Salmos, por exemplo, e livro os 150 Salmos de uma vez só, não vai resolver a sua vida. O que resolve a sua vida no espiritual e o que trabalha a sua energia e o que faz você mudar é o mudar. É você se colocar em questionamento. É buscar o autoconhecimento. Pessoal, quando eu entendi que fé tem tudo a ver com autoconhecimento, a minha vida, inclusive, começou a mudar. Eu comecei a entender como é que funcionava o mundo espiritual. Continuei fazendo práticas espirituais. Aqui atrás tem uma vela acesa. Não sei se você consegue ver pela câmera. Ali é uma energia que eu chamei para aquela vela, da minha espiritualidade, para poder me acompanhar, inclusive, nesse tratamento que você vai receber aqui agora. Agora, de nada adianta eu estar com aquela vela acesa e eu não ter uma postura diferente, uma mudança de pensamento, uma mudança de emoções. Aquela vela é um elemento que tem toda uma representação para mim de modo particular, porque foi eu que acendi ela. Agora, enquanto não há esse compromisso e esse alinhamento seu, inclusive com a sua fé, você pode escutar louvor o dia inteiro, chorar horrores, né? Que tem uns louvor que parece, desculpe quem gosta de escutar louvor, mas tem uns louvor que a gente escuta assim que a pessoa entra num estado de emoção, né? Que é a mesma coisa quando você escuta uma música sertaneja, né? Que daí você começa a ficar ali lembrando das situações que aconteceram na sua vida. Por favor, pessoal, algumas crenças religiosas, algumas crenças espiritualistas, principalmente ligadas ao movimento chamado gnose, entende que quando nós tiramos Deus dessa questão e nós imaginamos como se ele não existisse, olha o absurdo, tá? Mas você vai ver o sentido que isso faz para você ver o teu percentual nesta manifestação e nessa cocriação. Quando nós tiramos aquilo que nós chamamos de Deus do centro e entendemos que eu tenho que também fazer a minha parte, porque senão ele não vai conseguir fazer a dele, né? Eu entendo que manifestar e cocriar é necessário e passa pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções, pelas minhas crenças e pelas minhas ações. Deus age na sua vida se você permite. E sabe como você não permite que ele haja? Os pensamentos, as tuas emoções, a forma como você age. Cocriar vai além do simples criar. A palavra sugere uma parceria consciente com o universo, com o divino, com a inteligência cósmica. É o que eu estou falando para você desde o início do vídeo. A mente como ferramenta de criação. No esoterismo,
e nas tradições iniciáticas, a mente é vista como o primeiro templo da criação. Isso é muito interessante, pessoal. Aqui, ó, aqui você vai ler isso, tá? No Caibalion. Antes de algo nascer no mundo físico, ele é concebido no mundo mental. E essa é uma das leis herméticas. O universo é mental. Caibalion. Isso significa que os nossos pensamentos têm forma, têm direção e têm impacto. Pensar é criar, mas a criação consciente exige mais do que pensar de forma positiva. Exige pensar com intenção, sentir com verdade, agir com coerência e sustentar com fé. Olha que frase importante. Não basta só você ter pensamentos positivos para você mudar a sua vida. Inclusive, se você só tiver pensamentos positivos, você não vai mudar nada. Você precisa ter pensamentos com intenção. Sentir aquilo como verdade. Agir com coerência para que aquilo aconteça. E sustentar com fé. Vou usar o mesmo exemplo que eu uso com o pessoal que faz tratamento comigo da prosperidade e abundância. Você quer comprar um carro. Tudo bem. Pensar positivo que você vai conseguir comprar. Tá bom, ótimo. Mas e daí? Mesmo assim, você não vai conseguir manifestar o carro. Não vai conseguir cocriar o carro. Entende que esse carro que você deseja comprar, que vai ser útil para sua família, para o seu trabalho e para tantas coisas, ele já existe na mente de Deus que quer que você acesse esse carro, que quer que você acesse esse bem material, mas não tem nada de errado nisso, que vai fazer bem a você. Agora, como é que eu manifesto o carro pensando como intenção? Comece a visualizar, comece a pensar, comece a imaginar o carro na garagem da sua casa. Aqui você já está pensando com intenções. Comece a ver isso com verdade. Que cor que você quer o carro? Eu quero um carro branco. Então você comece a visualizar, a pensar, colocar intenções, o porquê que esse carro vai ser bom para você, por que você precisa desse carro. Ah, porque esse carro eu vou trabalhar. Esse carro ele vai fazer com que eu leve o meu filho no colégio, volto do colégio, depois eu vou para o trabalho, volto do trabalho. No final de semana a gente vai poder fazer algum passeio usando esse carro. Ótimo, são intenções positivas. E você vai começar a sentir isso com verdade. E sentir verdade é você começar a colocar características nesse carro que você quer. Eu quero um carro branco de tal marca, né? Eu vou comprar na loja tal e assim por diante. Agir com coerência. Para você comprar um carro, você precisa de dinheiro. Você tem o dinheiro para você comprar o carro? Não, você não tem. Então como é que você vai fazer? Comece a guardar dinheiro. Comece a buscar uma alternativa para você poder comprar esse carro. Um consórcio, um financiamento, vá em busca de alguma solução. Se você já tem um carro, venda esse para você dar uma entrada. Então, vai agindo com coerência, criando um plano para você manifestar isso. E sustente isso com fé. Não em fé que Deus vai te dar o carro. De vez em quando eu estou no trânsito lá dirigindo e eu vejo lá, presente de Deus. Me dá vontade de dizer, coitado de Deus, que podia dar um presente um pouquinho melhor para essa pessoa. E por que ele deu só esse presente aqui? Às vezes é uns carros que, meu Deus, não é presente de Deus. Não é presente de Deus. Por que não é presente de Deus? Porque Deus, para ele conseguir manifestar esse carro que estava já no plano dele, ele precisou de você. Então é mérito seu, não é mérito dele. E entenda de uma coisa, Deus não quer ter esse mérito. Ele passa esse mérito para você. Você conseguiu. E que bom que você conseguiu, porque você entendeu que eu estou dentro de você. Você entendeu que você tem poder de você manifestar e fazer essas coisas na sua vida. Então você agiu com intenção, sentiu com verdade, agiu com coerência e sustentou com fé. Não com fé em Deus, mas com fé em você, que você tem potencial para conseguir. Fé, pessoal, não é fé em algo que está fora.
Infelizmente, as religiões colocaram a ideia de fé como nós colocarmos fé em algo, fé em alguém. Fé é no que está dentro de você, no poder que você tem de colocar as coisas em prática e fazer aquilo acontecer. Pessoal, eu não vou ler todo esse PDF, obviamente, que depois você pode fazer isso, né? E muito do que eu estou falando aqui, depois você vai ler aqui por escrito, certo? É, Eu quero aqui agora só falar um pouquinho sobre o alinhamento dos corpos, tá? Que é uma chave muito poderosa para você manifestar. E esse não é o único vídeo que eu vou trazer de conteúdo para você. Amanhã você vai receber um vídeo da gravação do tratamento às 10 horas da manhã. Porém, ao longo do dia, eu vou ainda, né, trabalhando as energias e quero também trazer mais alguns outros conteúdos para você, para tudo isso que você está aprendendo aqui ficar às vezes mais fácil de você colocar em prática, certo? Mas esse alinhamento dos corpos, chave da manifestação, é algo muito importante que eu preciso trazer isso para você neste vídeo agora, até porque daqui a pouquinho, quando eu tratar você, nós vamos trabalhar essa chave de manifestação. Para manifestar com eficácia, é preciso que os diferentes corpos estejam alinhados entre si e com a fonte. Veja, para quem faz curso comigo, você sabe que nós temos 7 corpos sutis. O nosso espírito é dividido em 7 partes, tá? Eu não vou explicar para você agora os 7 corpos sutis, porque não é o objetivo desse vídeo. Mas eu quero trabalhar alguns corpos aqui que vão te trazer uma ideia e, resumidamente, aqui nós estamos trabalhando os 7 corpos sutis. O corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. O corpo físico, as ações concretas, os hábitos coerentes. O corpo emocional, vibração elevada, confiança. E confiança em quem? Em Deus ou em você? Em você. Pessoal, por favor, entenda uma coisa. Deus é Deus. Ele não precisa de você. Ele já é Deus. Eu gosto de fazer esse silêncio para você interiorizar essa palavra. Deus é Deus, ele não precisa de você. Ele não precisa da sua oração, ele não precisa do seu louvor, ele não precisa de nada de você. Ele já é Deus. Agora, quando eu entendo que ele me criou imagem e semelhança dele, aqui nós já temos uma chave espiritual muito interessante. E se eu sou imagem e semelhança de Deus, então eu também tenho Deus dentro de mim. Eu também sou Deus. Então, se eu também sou Deus, eu posso fazer, eu posso criar, eu posso manifestar. Corpo mental, clareza, foco, imaginação criadora. Eu acabei de falar isso para vocês no exemplo que eu usei do carro. E o corpo espiritual, entrega, propósito, fé. Fé que você consegue. Fé que você tem potencial de conseguir isso. Fazer aquele curso, terminar aquela faculdade, começar nesse novo emprego. Tantos pedidos que você colocou lá no formulário que você quer manifestar. É você que vai manifestar isso, não é Deus que vai manifestar, é você. E por que que você vai manifestar? Porque ele está dentro de você. Você é uma parte dele. Você é tudo com o todo. Você não precisa de alguém que intermedie o teu relacionamento com ele. Você não precisa de alguém que venha e se manifeste aqui dizendo que é Deus ou que é, sei lá, filho dele ou alguma coisa dele. Porque você tem dele dentro de você. Então, se você tem dentro de você, não há o que ser perdoado, não há culpas, não há responsabilidades. E há aqui uma mudança que você precisa fazer nas perspectivas. Você está entendendo que muitas vezes você não prospera também por causa de tantas ideias que colocaram na sua cabeça? Inclusive de que rico não vai para o céu? Não existe nobreza na pobreza. Que nobreza tem, me diga você, em uma pessoa que está numa fila de um hospital, precisando de um atendimento médico, às vezes com uma estrutura precária,
porque não tem dinheiro de pagar um hospital melhor para poder ter um atendimento digno. Que nobreza tem numa pessoa que precisa muitas vezes de auxílios que são esmolas? Que nobreza tem nisso? Que nobreza tem numa família puxando um carrinho de papelão? E você vai dizer para mim que rico não vai para o céu? É só eles que vão. Nos foi colocado na nossa mente que a pobreza, a humildade, só que humildade não tem nada a ver com saldo bancário. E humildade não tem nada a ver com entrega aos propósitos e fé. Que Deus é esse que cria um mundo para você sofrer nele? Se você acredita nele, eu te respeito. Mas eu não acredito nesse tipo de energia. Que Deus é esse que coloca você aqui e fica acusando que você tem culpa porque você pecou com alguma coisa? Então você precisa que alguém venha, morra por você para te dar de volta aquela garantia? Essa conta não fecha. A manifestação e a cocriação, ela está muitas vezes travadas na sua vida, até por questões, muitas vezes, religiosas e crenças que você alimentou a vida inteira. E não há problema nenhum você continuar acreditando nisso lá na sua igreja, na sua religião, na sua fé. Mas não venha culpar o mundo, que o mundo é um lugar horrível, um lugar de... Que nem esses dias eu ouvi uma pessoa falando para mim, depois que eu atendi ela, né? Ela disse assim, porque eu sofro muito, porque o mundo, né? Você sabe, você estuda, o mundo é um lugar de regeneração, é um lugar de provas. Que Deus é esse que cria um mundo de provas? Um mundo para você sofrer. Abra a tua mente, abra os teus olhos, abra os teus ouvidos e busque a verdade. E não aquelas falsas ideias que jogaram em você, que estão ainda amarrando a sua vida. Manifestação e cocriação, pessoal, é a gente dar um despertar, uma virada de mente. E a gente também mudar a forma de pensar essas coisas. Você vai continuar acreditando nisso dentro da sua religião. Mas entenda que isso vai muito além. A espiritualidade não é aquilo que ensinaram para você na igreja, na religião. A espiritualidade, o divino, o poderoso, o todo-poderoso, ele quer você rico, próspero, abundante. Ele quer que você tenha um bom emprego, ele quer que você tenha a melhor casa, o melhor carro. Ele quer que você conheça esse mundão inteiro que ele criou. E como é que você vai viver tudo isso? Se você ainda fica vibrando nas ideias de escassez. Para você manifestar e para você criar, você precisa mudar a sua mente, o seu pensamento. Tem muita coisa aqui, pessoal, para a gente trabalhar, certo? É, Estou vendo que eu vou ter que deixar um pouco dessas coisas aqui para o vídeo de amanhã, ok? Mas quero te dar aqui alguns exemplos práticos para você manifestar uma nova realidade, tá? Outros temas ali que são importantes, eu vou gravar um segundo vídeo, porque como eu ainda quero neste vídeo aqui colocar o tratamento de hoje, né? Senão ele vai ficar muito longo, né? E realmente daí fica um pouco complicado até você de compreender todas essas ideias. E aqui já tem muito conteúdo para você pensar, para você refletir das manifestações das cocriações e de como tudo isso trabalha na sua vida. Vamos aqui falar um pouquinho de exemplos práticos para manifestar uma nova realidade. Clareza mental, purificação emocional, conexão espiritual, visualização, afirmação e emoção, ação coerente, entrega e confiança. Eu vou trabalhar esses temas aqui com você e os outros pontos eu vou colocar no segundo vídeo, porque senão vai ficar de fato muito longo. E daí eu quero abrir o seu campo e já fazer o seu tratamento aqui nesse vídeo. Clareza mental define exatamente o que significa abundância. Então, o que é abundância para você? Errado. O que é a abundância? Não existe uma ideia de abundância tua, minha e do outro. Pode até existir isso em termos de conceitos e teorias.
Agora, a abundância é uma só, que vem de Deus, que vem do poderoso. E Deus é rico, sim. Deus não gosta de pobre, Deus gosta de rico. E Deus transmite a você riqueza. Agora, se você não está acessando essa riqueza, daí não é problema dele. É problema de você e dessas coisas que nós já comentamos aqui. Purificação emocional. Trabalhar as crenças limitantes e as escassez herdadas. Isso aqui, pessoal, a gente faz muito em atendimentos, né, que você já fez comigo. Nós estamos fazendo muito isso quando a gente quebra, por exemplo, na quebra de decretos, tá? A gente está trabalhando as crenças limitantes de escassez herdadas. Conexão espiritual, maldições também, né? Conexão espiritual. Meditar, orar, invocar a presença divina. Ah, mas você não estava falando agora que. Não. Veja, a conexão espiritual. Mas não ache que Deus vai fazer na sua vida se você não permitir. E tenha fé em você. Porque Deus não precisa da sua fé. Ele já é Deus. Ele já é o Todo-Poderoso. Então, para que ele precisa da sua fé? Agora, você precisa de fé em você. Para você conseguir avançar na vida e realizar as coisas. E como é que a gente se conecta com o nosso espírito, com Deus, e como a gente se conecta, inclusive, com a gente mesmo? Meditação, oração, invocar a presença dele em nós. Visualização. Veja-se já vivendo a realidade que você quer. No exemplo do carro que eu te dei, é exatamente isso. E você pode adaptar esse exemplo a qualquer coisa que você esteja querendo fazer na sua vida. Afirmação e emoção. Repete com emoção frases como: eu sou a abundância divina em ação. Amanhã você vai ter uma série de decretos que eu vou deixar contigo para você ir aprendendo a como fazer isso. Você vai ter ali vários decretos, mas você vai criar os teus depois. Ação coerente. Buscar oportunidades. Organizar as finanças. Estudar, trabalhar. Não adianta você querer. Você precisa de dinheiro, porque neste mundo a energia da vibração para você se conectar muitas vezes com a espiritualidade e com o divino também passa pelo dinheiro. Então, para você conseguir dinheiro, você precisa se organizar, você precisa estudar, você precisa trabalhar. Entregue confiança, solta o controle e confia nos desdobramentos. Isso aqui é interessante. E eu vou finalizar essa primeira parte explicando para você o que é confiar nos desdobramentos. Eu estava anotando, né, porque, veja pessoal, existem regras espirituais. Para eu trabalhar na mesa radiônica, para eu enviar as energias para você, eu não posso enviar. Eu uso o computador para ficar gravando o vídeo. E posso até ter o apoio do computador aqui para esse PDF, por exemplo, que você vai ter acesso depois. Mas os pedidos que você colocou lá no formulário, eu tenho que passar tudo no papel para materializar isso, né, nas energias daqui, do nosso plano material, para eu poder depois tratar você ali. E eu estava, antes de começar a gravação, eu estava anotando as intenções que as pessoas colocaram, né, para esse tratamento. E quantas coisas bonitas tem ali, quantos pedidos interessantes tem, que daqui a pouco nós vamos enviar as emanações para todos esses pedidos serem realizados, para que tudo isso flua na sua vida. Agora, entenda que se você, que nem teve uma pessoa que pediu por um desejo que ela tem de trabalhar na área de segurança pública. Entenda que você agora precisa soltar isso. Se tiver outros tratamentos coletivos que você venha participar e quiser colocar as mesmas intenções, não há problema. Mas não fique preocupada com isso, não fique com medo que isso não aconteça. Mas entenda que essa pessoa especificamente que eu estou usando esse exemplo, que diz que tem esse desejo de trabalhar na área de segurança pública, ela vai depender que o concurso abra. Ela vai depender que a vaga abra. Então é nesse momento que a gente precisa soltar o controle e deixar que as coisas aconteçam. Deixar o fluir. E é aqui que a espiritualidade entra. Enquanto você fica preocupado, olhando lá no edital lá, se abriu o concurso, se abriu o concurso, se abriu o concurso não vai abrir.
Agora, quando você solta o controle disso, faz a sua parte. Não é que você vai ficar sentado na cadeira esperando que as coisas se resolvam sozinho. Você faz a sua parte. Comece a estudar para o concurso. Comece a baixar apostilas. Comece a fazer exercícios das provas anteriores dos outros concursos que tiveram. Quando você solta isso e você começa a se preparar para alguma coisa que você ainda não sabe quando vai abrir, os desdobramentos acontecem. Você tem um contrato para fechar na sua empresa. Enquanto você fica pensando nele, enquanto você fica preocupado com o contrato que não fechou, o contrato não vai fechar. Não vai fechar. Se você faz tratamento comigo e eu estou te devendo algum relatório, se você mandar mensagem para mim, eu não vou mandar o relatório para você. Sabe por quê? Porque essa energia sua ansiosa trava o processo. Pessoal, os meus chefes são espíritos. Já aconteceu de eu tratar uma pessoa e a espiritualidade não permitir que eu envie o relatório para ela naquele dia. A pessoa tem que esperar. A pessoa tem que sentir e tem que esperar para ela receber aquela resposta. Eu sei que para você isso pode parecer uma loucura e você não tem esse entendimento. Agora, os meus chefes são espíritos e eu faço o que eles mandam eu fazer. Então, assim, olha, se você mandou o seu nome, a sua data de nascimento, aguarde, espere. Não fique pedindo que você não vai receber. Porque se eu mandar para você quando você pediu, todo o processo bloqueia. Agora, quando nós soltamos o controle, a coisa flui e vai. E, inclusive, você recebe a energia pela qual você foi tratado. Estão entendendo como é que funcionam os processos espirituais? Quanto você está alimentando a sua ansiedade, e a ansiedade aqui, ela ressoa com controle, as coisas não avançam. Agora, quando você para de pensar naquilo e faz a sua parte nas mudanças que você tem possibilidade de mudar, o fluxo vai. Os desdobramentos acontecem. É assim que funciona o plano espiritual. Há um tempo atrás eu estava fazendo um atendimento de cirurgia espiritual e eu não faço mais cirurgia espiritual ao vivo. Posso fazer presencial com a pessoa junto comigo, mas por vídeo chamada não faço mais. Por quê? Porque eu estava atendendo a pessoa e eu comecei a sentir que o tratamento não estava indo para frente e a própria espiritualidade não estava conseguindo atender aquela pessoa por causa que ela estava ansiosa em receber uma mensagem. Ela estava mais preocupada em alguma mensagem que eles iam dar para ela do que, de fato, eles trabalharem a energia e levarem aquela, inclusive, cura para aquela pessoa. Daí eu entendi, eu não posso mais fazer videochamada de cirurgia espiritual com a pessoa ao vivo comigo na câmera. Canalização espiritual, a mesma coisa. Não faço mais canalização espiritual ao vivo com a pessoa. Se acontece alguma canalização espiritual durante o atendimento dela em terapia, é uma situação totalmente normal e que acontece. Agora, eu ligar a câmera e trazer canalização para a pessoa, ela olhando ali do outro lado da câmera, não faço mais, porque a energia da pessoa bloqueia os processos. E pior, quando a pessoa quer colocar palavras na boca da espiritualidade e quer ouvir aquilo da espiritualidade. Daí a energia trava de uma vez. Então, canalização agora, estou fazendo somente à distância. Entendam, pessoal, que por que a gente tem que ter essas atitudes? Porque as pessoas não confiam nos desdobramentos e não soltam o controle. Usando o mesmo exemplo, né, dessa pessoa que colocou lá no formulário que deseja tanto trabalhar na área de segurança pública. Agora, espero que você esteja assistindo esse vídeo. Agora você esqueça do assunto. Você já pediu e eles já estão ouvindo, estão te ajudando. Agora comece você a fazer a sua parte. Comece a se preparar, comece a buscar apostila, comece a fazer prova de outros concursos, comece já a visualizar você pegando seu carro, indo lá para o lugar que você vai trabalhar. Comece já você
se visualizando no uniforme que você vai usar. E confie nos desdobramentos. Por quê? Porque para a espiritualidade poder trazer a realidade desse pedido que você fez de trabalhar na segurança pública, é um exemplo de uma pessoa que colocou lá no formulário isso. Existe um grupo de pessoas que vai ter que se reunir, fazer um edital de concurso, mandar o edital do concurso, né, para que as pessoas possam se inscrever. Ou seja, tem uma série de desdobramentos. Mas enquanto você ficar pensando nisso, não vai ter concurso algum. Vocês estão entendendo, pessoal, como é que funciona o plano espiritual? Se você busca uma cura física, não pense mais na cura. Faça a sua parte. Faça o seu pedido, erga a sua prece e tenho certeza que o eterno que está dentro de você não criou o seu corpo para você ficar doente. Ele criou o seu corpo perfeito. Então, se ele criou o seu corpo perfeito para você não ficar doente, ele é o primeiro que não quer que você fique doente. Mas se você acabou adoecendo por tantos motivos, entenda que não fique preocupada com a cura, a toda hora pedindo, clamando e não sei o quê. Deus não vai ouvir você. Deus não ouve essas preces falsas de clama, de ficar clamando para Ele. Isso é a ideia que colocaram na sua cabeça, de gente que não entende espiritualidade. Entende que é ganhar dinheiro nas tuas costas. E é verdade isso que eu estou falando para você. Agora, uma vez que você pediu pela sua cura, com fé, com intenção, faça a sua parte. Faça o tratamento, vá buscar, né, outras opções, faça a sua parte e deixe a espiritualidade fazer a parte dela. Confie nos desdobramentos. Com esse tópico eu encerro a parte do conteúdo e agora eu vou abrir o seu campo espiritual e quero conectar você a esse tratamento agora. Permaneça aqui no vídeo que já vamos fazer isso já para que você possa já receber todas essas energias. E em torno onde você está agora, eu abro um campo de proteção. E abro um círculo de proteção para onde você está agora, você fique protegido enquanto você está acompanhando esse tratamento que você está recebendo agora. Para que você receba todas essas energias. Eu abro um ciclo de proteção da terra, um ciclo de proteção do ar, um ciclo de proteção da água e um ciclo de proteção do fogo. E dentro desse círculo você está protegido, você está protegida. Você não vai conseguir enxergar a mesa radiônica por causa da posição da câmera, tá? Mas o importante é você se conectar com a energia. Não é tão importante você ficar vendo o que eu estou fazendo, tá? Então agora quero conectar a esse tratamento a Vera, a Vânia, a Mariane, a Fátima, a Daiane, a Salete, a Rosilei, a Maria Lúcia, a Maiara, a Jaqueline, o Telmo, a Isolete, a Cleia, a Flávia, o Daltro, o Cláudio, a Thaís, a Janaína, o Luciano, a Juliana, a Nilva, o Daniel, a Odila, a Nádia, o Bernardo, o Sérgio, o Anderson, o Vitor, a Sheila, o Patrick, o João, Conrado, o Ticiano, a Terezinha, o Paulo, o João Gabriel, a Cláudia e o João Luiz. Ativar clientes, ativar clientes, ativar clientes. Eu sou ativar clientes, eu sou ativar clientes, eu sou ativar clientes. Ativar clientes, ativar clientes, ativar clientes. Está feito, está feito, está feito. Divina presença, eu sou o eterno Deus, o Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus. Quero canalizar agora essas energias curativas para essas pessoas que foram nomeadas aqui, que estão participando desse tratamento. E se essa pessoa estiver também assistindo esse vídeo agora, que essa energia desça sobre ela neste momento.
Eu desdobro os seus 7 corpos sutis em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7. E se há ainda alguma obsessão espiritual, algum espírito em sofrimento, alguma entidade negativa, algum, alguma simbiose espiritual, eu dou ordem que saia agora. Ontem você já recebeu uma limpeza profunda e hoje eu estou repetindo essa limpeza profunda porque tiveram pessoas novas que entraram no tratamento e que se ainda ficou alguma energia no seu campo, você possa nesse momento receber esta libertação. Portanto, eu dou ordem que obsessores, sofredores, espíritos em sofrimento, simbioses espirituais, saiam do seu campo energético espiritual agora. Energias de entidades negativas, magos negros, eguns, quiumbas, quinzilas, servos astrais negativos, qualquer entidade negativa que você tenha no seu campo que não pertence mais a você, eu dou ordem que tudo isso saia. Tudo saia para que flua em você a graça, que flua em você a vibração do eterno, para que você possa acessar tudo que já está liberado a você. Dou ordem agora pelo poder do eterno, pelo poder do verdadeiro Deus. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria, eu sou ativar a apometria, sou ativar a apometria, sou ativar a apometria. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria, está feito, está feito, está feito. Se há alguma energia negativa ainda no seu campo de magias, feitiços, encantamentos, eu quebro, corto, eu retiro tudo isso agora. Eu desfaço tudo isso agora. Votos, pactos, maldições, ligações negativas à ancestralidade, tudo isso eu vou cortando, eu vou retirando do seu campo energético agora. Liberto o karma. Retiro chips, implantes, ovoides, bichos, larvas, miasmas, energias de parasitismo, vampirismo, parasitas, tudo que não pertence mais a você. Tudo que está impedindo você de manifestar, você de cocriar. E você recebe agora pelo poder do Eterno, pelo poder do verdadeiro Deus, uma limpeza profunda. Ativar a limpeza profunda, ativar a limpeza profunda, ativar a limpeza profunda. Eu sou ativar a limpeza profunda, eu sou ativar a limpeza profunda. Eu sou ativar a limpeza profunda. Ativar a limpeza profunda, ativar a limpeza profunda, ativar a limpeza profunda. Está feito, está feito, está feito. Quero alinhar os teus chakras, harmonizar, desbloquear. Que a energia vital possa fluir, que a energia da prosperidade, que a energia da abundância possa fluir na sua vida agora. Ativar a frequência do ser aqui agora, ativar a frequência do ser aqui agora, ativar a frequência do ser aqui agora. Eu sou ativar a frequência do ser aqui agora, eu sou ativar a frequência do ser aqui agora. Eu sou ativar a frequência do ser aqui agora. Ativar a frequência do ser aqui agora, ativar a frequência do ser aqui agora, ativar a frequência do ser aqui agora. Está feito, está feito, está feito. Quero agora me concentrar nas intenções que você colocou para esse tratamento, para esse atendimento. Quero me concentrar agora em todas essas intenções. E eu tenho aqui as intenções que foram colocadas. Tem uma pessoa que pede por um relacionamento afetivo, que ela venha encontrar um companheiro, um homem que venha ser um parceiro, um amigo fiel, um honesto. Estamos entregando esse pedido para a espiritualidade, essa intenção, para que isso se manifeste. Para que isso se manifeste na vida dessa pessoa. Tem uma outra pessoa que pede pelo desejo de manifestar um sonho de trabalhar na segurança pública. Eu usei inclusive este exemplo. E agora peço mais uma vez a espiritualidade para que isso aconteça. E direciono as energias e canalizo as energias para que isso aconteça. Solte o controle disso agora. Entenda os processos e entenda os desdobramentos e deixe a espiritualidade agir. E tenho certeza que muito em breve você vai estar sim, não só nesse cargo, mas em tantas outras questões. Também tem aqui alguém que pede por um desejo de manifestar um relacionamento saudável e verdadeiro, uma vida tranquila, próspera, com saúde, junto a esse relacionamento. E o desejo de manifestar também uma vida financeira melhor. Tudo isso está sendo entregue à espiritualidade.
Tem uma pessoa aqui que pede pela sua mudança de cidade, com a sua família, um novo emprego, novas oportunidades. Tenho certeza que tudo isso você vai receber muito em breve. Mas agora também pare de pensar nisso. Pare de pensar nisso e deixe a espiritualidade agir na sua vida e no seu campo. Faça o que você precisa fazer. Pare de perguntar, pare de pedir, pare de ficar vibrando nessa energia. E entenda que agora é o processo de cocriação, de manifestação, e agora é o momento da espiritualidade fazer a parte dela e fazer com que isso aconteça. Enquanto você ficar pensando, vibrando e pedindo por isso, as coisas não vão fluir. Entenda a manifestação e a cocriação como funciona. Tem uma outra pessoa que pede pelos traumas, pelas expectativas, pelas frustrações, pede para se libertar de tudo aquilo que já não lhe pertence. E espero que isso aconteça muito em breve na sua vida. E agora nós estamos entregando também essa intenção sua espiritualidade. Tem alguém aqui que pede pela vida pessoal, por medos, inseguranças, relacionamento afetivo, familiar. Tem alguém aqui que pede também por um novo emprego, novas oportunidades de ganhar dinheiro, que a espiritualidade também recebe esse pedido. Tem alguém aqui que pede por um despertar um amor próprio, uma limpeza de energias densas, questões de processo judicial com seu irmão, atrair abundância em todas as áreas, reconhecimento pessoal, profissional, atrair amizades verdadeiras e atrair um amor verdadeiro. E entenda que isso tudo você já está recebendo. E é só uma questão de tempo para que tudo isso aconteça. Tem uma pessoa aqui que manifesta um carro, e eu dei inclusive esse exemplo aqui durante, né, a parte do conteúdo, a parte mais assim de conceito, e comece a visualizar esse carro, comece a ver esse carro, e tenho certeza que esse carro já está liberado para você na espiritualidade. Agora falta você acessar ele. E nós estamos aqui enviando as energias para que você consiga acessar. Mas entenda também a sua parte no processo de manifestação e cocriação. Tem uma pessoa aqui que pede por uma cura e pede por questões financeiras, por um dinheiro que está num processo judicial e que ela precisa receber. E eu dou ordem agora que esse processo ande, que esse processo flua e você possa receber esse dinheiro o quanto antes. Acredite nisso, entenda os desdobramentos, solte o controle, não fique mais pensando nisso. Já estamos aqui colocando as energias para isso. Amanhã vamos colocar mais energias para todos esses pedidos. E entenda que isso você já está recebendo. Visualize já esse dinheiro entrando na sua conta. Prosperidade, abertura de caminhos, clareza. Uma outra pessoa pede também por limpeza profunda de bloqueios energéticos. E essa limpeza você já está recebendo. Uma oportunidade de trabalho abençoada, maravilhosa, que honre como profissional, é, na qual ele será muito feliz. Aqui é uma esposa que pede pelo seu esposo. Tem alguém aqui que pede também por um desejo de manifestar meu desejo de me tornar uma terapeuta reikiana. Que bom, venha trabalhar com a espiritualidade, venha estudar a espiritualidade e venha usarem também essa energia para ajudar as outras pessoas. Então, estamos canalizando aqui as energias para que essa pessoa possa também manifestar isso e trabalhar com isso. E que a espiritualidade possa entender esse pedido como uma intenção de levar também cura a outras pessoas. Tem alguém aqui que pede por sabedoria, saúde, paz, orientação espiritual. Ela também menciona outras duas pessoas que pede também o tratamento por Luciano e por Maria. E pelas questões que estão acontecendo com a Maria, que estão acontecendo com o Luciano. E eu determino agora que tudo isso vai ser feito para o bem. Tudo isso vai acontecer. Esta pessoa que está trazendo tanta incomodação para a pessoa que colocou essa intenção, fique tranquila que a espiritualidade já está cuidando disso. Ideias, clientes na lavanderia, clientes de festas, começar uma obra do prédio, abundância e dinheiro. Estamos canalizando todas as energias para que tudo isso aconteça a você muito em breve. E compre uma agenda nova, porque
vai faltar espaço de tanto cliente que você vai receber. Comece a visualizar os clientes entrando na sua lavanderia, clientes na questão das festas. Comece a visualizar eles ligando, eles indo buscar o seu serviço na lavanderia e assim por diante. Este prédio, já comece a visualizar também esse prédio sendo construído, esse prédio já pronto. E vai entendendo a ideia do manifestar e do cocriar. Mas também pare de ficar vibrando nisso. Pare de ficar pedindo sempre a mesma coisa. Entenda o último ponto da parte do conteúdo ali que eu trabalhei nesse vídeo, né? Volte lá, escute mais uma vez para você entender também que precisa soltar muitas vezes o controle e deixar o fluxo acontecer. Uma pessoa pede por abundância, prosperidade, abertura de caminhos, para que não lhe falte trabalho na área de jardinagem. E todas essas energias nós estamos canalizando a você. Tem uma pessoa aqui também que pede por vitória em processo judicial. E eu determino que essa vitória vai acontecer ainda este ano. E tenho certeza que muito em breve você já vai começar a receber já retornos do judiciário, do seu advogado, da equipe que te acompanha, mas também entenda os processos do cocriar e do manifestar. Tem uma pessoa aqui que pede que seja manifestada a sua mediunidade, e nós agora canalizamos as energias para que essa sua mediunidade seja aberta. E uma pessoa que pede aqui conexão com seus mentores. Visualize você se conectando com eles, e tenho certeza que essa conexão vai acontecer. Uma pessoa que pede sabedoria, paciência, sucesso, abundância financeira, e agora você já está recebendo tudo isso. Alguém aqui que busca se libertar, que busca conhecer-se, buscar sua identidade, seu autoconhecimento. E eu posso dizer que você está no caminho certo. Vir participar de um tratamento como esse, entender o conteúdo, buscar conhecimento, já é o primeiro passo para você lembrar quem você é. Não é você saber quem você é lembrar quem você é. É diferente o raciocínio. Eu entendi a forma como você escreveu aqui e agora eu estou dizendo para você aqui para mudar um pouquinho a forma de pensar e entender que não é saber quem você é lembrar quem você é. Então comece a fazer isso. Lembre-se quem você é e vá soltando o que não te pertence mais, que a espiritualidade vai agir na sua vida. E tem muita coisa para você soltar, você sabe disso. Prosperar em todas as áreas. Todas as áreas que estamos canalizando agora as energias para você prosperar. Tem uma pessoa que também pede por prosperidade, tranquilidade financeira, clientes, negócios. Tem uma outra pessoa aqui também que pede por vida pessoal, profissional, atrair e manter clientes. Essa pessoa ela pediu tratamento para outras duas, que já foi para uma outra pessoa que foi colocado o nome aqui também. Uma outra pessoa aqui pede para uma questão de emagrecimento. Então entenda que a espiritualidade pode sim te ajudar nisso, mas faça você também a sua parte, ok? Pessoal, são essas todas as intenções que foram colocadas nos formulários. E se você não conseguiu colocar, esqueceu de colocar, talvez, não tem problema, você pode pensar agora na intenção que você precisa. E eu também coloco as minhas intenções aqui nesse tratamento, né? Para que eu possa continuar firme nesse propósito de ajudar as pessoas, de fazer com que as pessoas encontrem Deus dentro delas e levar também cura e transformação para as pessoas. Que a espiritualidade direcione a mim mais clientes, oportunidades, pessoas que venham buscar também não só tratamentos, mas conhecimento. Que a espiritualidade também coloque no meu caminho pessoas que possam me auxiliar em tantas questões que preciso de auxílio e que preciso também assim de ajuda das pessoas no fazer as coisas e tantos serviços que a espiritualidade precisa. Então eu também coloco as minhas intenções particulares nesse tratamento. Também para que eu continue vivendo a prosperidade e a abundância que a espiritualidade coloca na minha vida. E eu também agora canalizo a você essa prosperidade e abundância para que você possa experimentar isso na sua vida. E agora
nós enviamos as energias para que todos esses desejos, essas intenções sejam realizadas. Deus eterno, todo-poderoso, o verdadeiro Deus, recolhe todos esses pedidos, dispersa a sua presença na vida dessas pessoas, que essas pessoas lembrem quem elas são e encontrem a sua presença dentro delas. E que todos esses desejos, essas intenções se realizem. Ativar desejos, ativar desejos, ativar desejos. Eu sou ativar desejos, eu sou ativar desejos, eu sou ativar desejos. Ativar desejos, ativar desejos, ativar desejos. Está feito, está feito, está feito. Eu mais uma vez envio a você uma limpeza profunda, uma transformação completa. E que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Eterno que está dentro de você. E você possa, a partir de hoje, manifestar, co-criar uma realidade nova na sua vida. Ativar esse tratamento, ativar esse tratamento, ativar esse tratamento. Eu sou ativar esse tratamento, eu sou ativar esse tratamento, eu sou ativar esse tratamento. Ativar esse tratamento, ativar esse tratamento, ativar esse tratamento. Está feito, está feito, está feito. Pessoal, gratidão por você estar participando desse tratamento. Amanhã às 10 horas, amanhã quinta-feira, dia 15 às 10 horas, eu vou estar fazendo o tratamento principal desses 3 dias. Não se preocupe que às 10 horas você não vai estar disponível, você vai estar trabalhando. Continue fazendo as suas atividades normalmente, ok? E depois eu vou colocar daí o vídeo lá no grupo. Você vai poder assistir com tempo para se conectar com as energias. Mas às 10 horas, quando você olhar no relógio e ver que são 10 horas, olha, o João já está começando o tratamento. Deixa eu colocar também as minhas intenções e colocar o meu poder de cocriação, o meu poder de manifestar tudo aquilo que vai estar sendo intencionado no tratamento. E depois, com o tempo, você assiste o vídeo que eu vou colocar depois, né? Gravado, você assistir. Amanhã também eu quero trazer a segunda parte, né? Do manifestar e cocriar. Vou deixar já o PDF com você para você ir lendo, para você se inteirando sobre esses assuntos. Mas eu vou amanhã depois gravar a segunda parte, porque ia ficar um vídeo muito, muito, muito longo, né? Mas por favor, hein? Assista a segunda parte do vídeo também, que vai trazer para você muito conhecimento, muita cultura espiritual, para que você desperte em você, para que você lembre quem você é e você resgate esse poder que está dentro de você. Gratidão, 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 muito boa noite, um bom descanso e amanhã às 10 horas estamos todos conectados com muita força, com muita energia, né? Nas horas de Júpiter. Eu vou explicar no vídeo amanhã para você, não se preocupe com isso agora. Para que você possa manifestar, cocriar tudo isso na sua vida, toda essa realidade. Bendito é aquele cujo reino é eterno. Bendito é aquele cujo reino é eterno. Bendito é o verdadeiro Deus que está dentro de mim, que está dentro de você. E agora ele desperta esse poder em você de manifestar e de cocriar. Bendito é aquele cujo reino é eterno. Gratidão, gratidão, gratidão.